Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 81. Por que você continua provocando Sasuke e Ryujiro? Orochimaru perguntou, confuso. Ryujiro olhou para Orochimaru indiferentemente. Orochimaru, você sabe como os olhos do clã Uchiha evoluem? O rosto de Orochimaru se contraiu enquanto ele balançava a cabeça. Emoções. A evolução do Sharingan requer emoções e sentimentos intensos. Seu ódio por Itachi ainda não é forte o suficiente. O poder do clã Uchiha não se limita a isso. Não subestime o potencial dele. Orochimaru ficou um tanto chocado ao ouvir a avaliação de Ryujiro sobre Sasuke. Ryujiro realmente tinha grandes esperanças em Sasuke. Na verdade, Ryujiro tinha os meios para ajudar Sasuke a se tornar um Hollow. No entanto, ele acreditava que Sasuke não era adequado para esse caminho, então ele o estava provocando por esse motivo? Tenho outro motivo para vir desta vez, Orochimaru. Ryujiro continuou, dirigindo-se a Orochimaru. Orochimaru mostrou um indício de sorriso. Ryujiro-kun, por favor, fale. Se houver algo em que eu possa ajudar, farei o meu melhor para ajudar você. Não é um assunto problemático. Preciso da localização da caverna Ryushi. Caverna Ryushi? A expressão de Orochimaru congelou. Porque Ryujiro, que estava indo bem com as artes sábias de Myoboku, precisaria da localização da caverna Ryushi para artes sábias? Impossível. Ryujiro já possuía as artes sábias do Monte Myoboku e tinha ouvido falar do sábio da Grande Cobra Branca. Uma pessoa não poderia suportar múltiplos modos sábios. Só se poderia adquirir o modo sábio do Monte Myoboku, Caverna Ryushi ou Floresta Shikotsu. Os efeitos trazidos por seus respectivos modos sábios eram diferentes. Mas, embora outros não conseguissem, Ryujiro não era uma pessoa comum. Talvez mesmo que outros não conseguissem, Ryujiro poderia tentar. Afinal, a ideia de Ryujiro era ver o que aconteceria se ele aprendesse os modos sábios dos 3 lugares principais. Orochimaru forneceu a Ryujiro a localização da caverna Ryushi e pouco depois, Ryujiro foi embora. Ao contrário do Monte Myoboku, as criaturas na caverna Ryushi não eram tão fáceis de lidar. Até Orochimaru sofreu nas mãos do sábio da Grande Cobra Branca. Mas para Ryujiro não era grande coisa. Aqueles anciões eram apenas valentões que temiam os fortes. Ele não veio para a caverna Ryushi para causar problemas. A caverna Ryushi, assim como o Monte Myoboku, estava localizada em um espaço especial. Pessoas comuns não conseguiam encontrar sua localização. Além disso, a caverna Ryushi estava entre a ilusão e a realidade. Mesmo que alguém soubesse a localização da caverna Ryushi, ainda poderia se perder na névoa e vagar perpetuamente no mesmo lugar. Mas enquanto Ryujiro estivesse no modo sábio, ele não seria afetado. Seus clones das sombras em Konoha não tiveram problemas. Enquanto Konoha não encontrasse grandes desastres, seus clones das sombras ainda conseguiriam se virar. Embora os clones das sombras não pudessem manter o modo sábio permanentemente como o original, eles podiam absorver energia natural automaticamente e entrar no modo sábio. Depois de uma semana, Ryujiro finalmente chegou ao local mencionado por Orochimaru. Este lugar, Ryujiro podia ver claramente que era um beco sem saída bloqueado por montanhas. Mas ele podia sentir claramente que havia algo escondido atrás dessas montanhas. Ignorando o beco sem saída à sua frente, Ryujiro passou direto por ele, e uma cena estranha ocorreu. Claramente era uma montanha, mas Ryujiro estranhamente passou por ela. Olhar para a névoa ao redor e para as cavernas úmidas e frias causou uma sensação assustadora. Como esperado, é exatamente como eu suspeitava. A montanha que vi antes não era uma montanha. Era apenas uma ilusão criada pela barreira da caverna Ryushi. Esta é a caverna Ryushi? Ryujiro franziu a testa. A energia natural aqui parecia diferente do Monte Myoboku. Este ambiente escuro e úmido realmente combinava com cobras. A névoa flutuante não apenas obscurecia a visão, mas também, quando a concentração era muito alta, podia prender as pessoas em genjutsu, tornando impossível deixar a caverna Ryushi para sempre. Parece ser nessa direção. Para aqueles que não conseguiam sentir a energia natural, eles poderiam se perder na caverna Ryushi. Mas para Ryujiro, que estava no modo sábio, era fácil. Caminhando pela névoa, 2 figuras esbeltas se aproximaram à distância. Faz muito tempo que ninguém vem à caverna Ryushi. Espere. Uma delas parecia uma loli, com longos cabelos azuis profundos e feições requintadas. A mulher brincalhona olhou para Ryujiro com espanto. Nesse estado, você ainda mantém o modo sábio. Ishikishimaime, um dos membros de alto nível da caverna Ryushi. Embora Ishikishimaime tivesse características tão requintadas, Ryujiro permaneceu impassível. Porque apesar do fato de que a mulher na frente dele parecia ser uma mulher bonita, sua verdadeira forma era a de uma cobra. Sua aparência requintada era apenas um disfarce. Ryujiro sempre detestou cobras. Muito menos ficar apaixonado por uma. Ao lado dela, Tagoriyime, de aparência madura, riu levemente. Ishikishima parece que ele é o único que a Grande Cobra Branca mencionou. Ishikishimaime olhou para o jovem Ryujiro com alguma descrença. Um jovem como ele realmente veio até a caverna Ryushi. Essa carne macia. Ishikishimaime suspirou interiormente. Se não fosse pelas ordens do sábio da Grande Cobra Branca, ela teria desejado provar o sabor desse jovem. Com esses braços e pernas pequenos, o sabor deve ser muito delicioso. Sentindo o olhar ganancioso de Ishikishimaime, um traço de desgosto brilhou nos olhos de Ryujiro.
Com certeza não importa o quanto uma cobra se transformasse em humano, ela continuaria sendo apenas uma cobra. Leve-me para ver o grande sábio cobra branca, Ryujiro disse calma e indiferentemente. Ishikishimaime e Tagoriime franziram as sobrancelhas. Que pirralho desagradável. Em teoria, havia 3 membros de nível ancião de confiança da caverna Ryushi. Havia apenas 2 na frente dele, então onde estava o outro? Esqueça. Ryujiro balançou a cabeça. Por que se preocupar em pensar tanto? Mesmo que outra viesse, ainda seria uma cobra. Embora Tagoriime e Ishikishimaime tenham se transformado em humanos, sua aura fria e semelhante à de uma cobra permaneceu inconfundível. Ishikishimaime, que liderava o caminho, perguntou: Garoto, já que você aprendeu as artes sábias do Monte Myoboku, por que veio à nossa caverna Ryushi? Em termos gerais, as pessoas que entravam na caverna Ryushi estavam perdidas ou vinham para aprender artes sábias. Mas o Ryujiro na frente deles já havia aprendido as artes sábias e também parecia um pouco diferente das pessoas que costumavam vir aqui. Então eles naturalmente ficaram cautelosos com ele. A energia natural da caverna Ryushi parecia estar fluindo para seu corpo, como se tivesse encontrado um novo lugar para viver. Ambos tinham as mesmas perguntas em mente. Como esse garoto consegue equilibrar e controlar uma quantidade tão grande de energia natural? Claro, é para aprender artes sábias, Ryujiro respondeu categoricamente. O que? Ao ouvir as palavras de Ryujiro, Ishikishimaime e Tagoriime ficaram atordoados. Capítulo 82. Ryujiro parou de repente seus passos. As artes sábias de cada lugar na verdade se repeliam. Isso era algo que Ryujiro não esperava. No entanto, isso não deve ser um grande problema. Seguindo a liderança de Ishikishimaime e Tagoriime, Ryujiro chegou a um grande templo. Tagoriime disse lentamente: Lady Sábio Cobra Branca está logo depois desta porta. Não iremos acompanhá-lo mais. Depois de falarem, os dois voaram para longe, e a névoa da caverna começou a se espalhar novamente. Ryujiro não deu importância à partida dos 2 espíritos de cobra. Ele olhou para os degraus altos à sua frente, levantou o pé e caminhou lentamente em direção ao topo do templo. Em frente ao templo havia uma enorme porta de pedra. Ryujiro empurrou levemente a porta de pedra, mas ela não se moveu. Acontece que a porta de pedra também estava imbuída de chakra da natureza. Ryujiro reuniu o chakra da natureza em sua mão e facilmente abriu a porta. Dentro do vasto salão, sobre uma plataforma alta, havia uma enorme cama de pedra. Sobre ela estava uma gigantesca serpente branca, suas escamas brancas brilhantes particularmente chamativas. Ela segurava um longo e fino cachimbo na boca. A serpente deu uma tragada profunda e começou a exalar nuvens de fumaça diante de Ryujiro. Esta serpente branca era a mestra da caverna Ryushi, conhecida como a sábia da cobra branca. Os olhos amarelos escuros do sábio da cobra branca fixaram-se em Ryujiro. Assim como o velho sapo disse, você realmente dominou o modo sábio perfeito. A voz do sábio da cobra branca, através da fumaça, chegou aos ouvidos de Ryujiro. Apenas um humano, mas ele conseguia manter o chakra sábio mesmo em seu estado normal. Que pena! Este jovem não era o salvador profetizado. Seu destino era incerto e insondável. No mundo Shinobi, uma existência tão peculiar surgiu. Apesar de ficar chocada com o chakra sábio de Ryujiro em seu estado normal, a sábia cobra branca, tendo vivido por milhares de anos, não deixou suas emoções transparecerem. As regras da caverna Ryushi exigiam que, para aprender o modo sábio, fosse preciso passar por testes. Mas para Ryujiro, esses testes eram apenas brincadeira de criança. Sábio da cobra branca, posso aprender o jutsu do sábio da caverna Ryushi? Ryujiro manteve uma atitude educada. O sábio da cobra branca olhou para Ryujiro. Claro. No entanto, os modos sábios de diferentes regiões se repelem. Você já aprendeu o modo sábio do Monte Myoboku. Não me importo se você quiser aprender o modo sábio da nossa caverna Ryushi também. Mas se os 2 modos do sábio entrarem em conflito, fazendo com que a energia natural fique desequilibrada, você acabará se transformando em uma estátua devido à erosão natural da energia. O sábio da cobra branca, que admirava o talento, queria ver o que o futuro reservava para Ryujiro. Ela não queria que um gênio tão monstruoso caísse devido a algum acidente. Obrigado pelo aviso, mas ainda assim quero tentar. O sábio da cobra branca suspirou desamparadamente e disse calmamente, muito bem então. De repente, o espaço diante de Ryujiro começou a se distorcer. Isso era o ninjutsu de espaço-tempo? Quando a visão de Ryujiro voltou ao normal, ele não estava mais no corredor. Na frente dele estava uma estátua gigante de cobra. Essas estátuas, como as estátuas de sapo no Monte Myoboku, tinham se transformado em pedra devido à erosão natural de energia. No centro das inúmeras estátuas de cobras, um pergaminho verde flutuava e brilhava sobre um pedestal. Esse é o pergaminho para treinamento no modo sábio da nossa caverna Ryushi. Este espaço foi construído especialmente por mim. Somente aqueles que dominam o Sei de Jutsu da caverna Ryushi podem sair deste lugar. Boa sorte! Neste momento, a sábia cobra branca, de pé ao lado de Ryujiro, disfarçou-se de uma senhora idosa, vestindo uma túnica branca, parecendo gentil e amável. Depois de falar, ela gradualmente desapareceu da vista de Ryujiro. Ryujiro não ficou surpreso. Afinal, se as 3 princesas cobras podiam se transformar em forma humana, era esperado que o sábio cobra branca também pudesse. Ele simplesmente não esperava que ela assumisse a forma de uma senhora idosa. Não importa, não há necessidade de insistir nisso.
Vamos ver o que há de especial nas artes sábias da caverna Ryushi. Neste momento a sábia cobra branca retornou ao salão, retornando à sua forma original de serpente branca. Ela deu uma longa tragada no cachimbo. Dominando o jutsu sábio em menos de um dia, as palavras do velho sapo poderiam ser verdadeiras? Se for verdade, então esse garoto é realmente assustador. As 3 princesas cobras chegaram ao salão. Senhora Cobra Branca. As 3 princesas cobras se ajoelharam respeitosamente. Ishikishimaime hesitou antes de olhar para cima e perguntar: Lady Cobra Branca, aquele humano foi enviado para o campo de treinamento das artes sábias? Sim, a sábia da Cobra Branca respondeu suavemente. Lady Cobra Branca, isso não é contra nossas regras. É quase impossível para um humano dominar 2 jutsus sábios diferentes. Além disso, aquele garoto é apenas um humano. Antes que Ishikishimaime pudesse terminar, uma tremenda pressão de chakra sábio encheu o salão. A sensação sufocante e opressiva fez com que as 3 princesas serpentes se prostrassem tremendo. O olhar frio do sábio da Cobra Branca estava fixo em Ishikishimaime. Ishikishima, não se precipite. Conheça seu lugar. Esse garoto tem minha aprovação. Desde quando minhas decisões exigem sua contribuição? Ishikishimaime olhou para cima aterrorizada. Senhora Cobra Branca, eu não quis dizer isso. Eu simplesmente pensei que era inapropriado. Assim que ela terminou de falar, ela se arrependeu. No momento seguinte, um imenso chakra sábio a esmagou no chão, manchando seu corpo de sangue, apresentando uma visão horrível de sangue fluindo de seus 7 orifícios. Considerando seu serviço leal à caverna Ryushi por muitos anos, isso será uma lição. Se houver uma próxima vez, vou esfolar você vivo. Tagoriime e Tajitsuime estremeceram ao ver a condição de Ishikishimaime. Embora tivessem suas próprias opiniões antes, eles estavam felizes por não terem expressado. Caso contrário, seu destino provavelmente teria sido o mesmo de Ishikishimaime. Sem saber do que acontecia lá fora, Ryujiro achou realmente desafiador equilibrar 2 modos sábios. Embora a energia natural dentro dele tenha se desequilibrado, seu corpo, influenciado pelo Ojoku, não sofreu erosão energética natural. Depois de 3 dias, sombras roxas fracas finalmente apareceram nos cantos dos olhos de Ryujiro. Ele finalmente dominou o modo sábio da caverna Ryushi. Capítulo 83. Ryujiro, sentado no topo da estátua gigante da cobra, abriu os olhos lentamente. Agora sua aura estava ainda mais poderosa, e o Ojoku dentro dele havia se tornado ainda mais puro e radiante. Este treinamento na caverna Ryushi não apenas melhorou sua recuperação, mas também permitiu que seu corpo se movesse com a agilidade de uma cobra. Em termos simples, Ryujiro poderia se transformar em uma forma de cobra semelhante a Orochimaru. Em termos de poder essencial, ambos os modos sábio tinham aprimoramentos similares. A combinação dos modos sábio deu a Ryujiro uma sensação distinta. Não foi apenas um aumento de força, ele podia sentir claramente que seu corpo havia passado por algumas mudanças sutis. Essa sensação era semelhante à do sábio grande sapo e à do sábio cobra branca. Entretanto, Ryujiro olhou para seu reflexo na piscina, notando a sombra roxa nos cantos dos olhos, e então fechou os olhos. Gradualmente a sombra roxa desapareceu. Cerrando o punho, ele murmurou: o aumento de poder não é tão significativo. Mas esse sentimento. Meu chakra sábio aumentou várias vezes em comparação a antes. Depois de completar o treinamento na caverna Ryushi, Ryujiro pôde sentir claramente as diferenças entre este espaço alternativo e o mundo exterior. A ponta do dedo dele desenhou uma linha na estátua gigante da cobra, e uma sucção poderosa puxou Ryujiro para dentro. Ao mesmo tempo, a sábio cobra branca, que estava em sono profundo, abriu os olhos abruptamente. Ryujiro emergiu lentamente de outra dimensão. Você realmente conseguiu. Ela ficou chocada, olhando para Ryujiro, cuja aura estava ainda mais assustadora do que antes. 2 tipos de artes sábias. Este garoto realmente dominou 2 Seiji Jutsu, realmente aterrorizante. Como Konoha pôde produzir tantos monstros? Esse garoto era muito mais assustador que o primeiro Hokage de Konoha. Ela nunca tinha visto um humano tão assustador. O imenso chakra sábio e o corpo sábio estavam quase no mesmo nível daqueles que viveram por incontáveis anos. Sim, tudo isso graças à sua ajuda. A sábia cobra branca balançou a cabeça e sorriu. Eu não fiz nada. Foi você quem conseguiu a coexistência dos 2 jutsus dos sábios. Você ainda deseja obter o jutsu sábio da floresta Shikotsu? Ryujiro assentiu inegavelmente. Ryujiro queria dominar todos os 3 modos sábios dos 3 lugares sagrados porque ninguém sabia se havia alguma conexão entre as artes sábias dos 3 lugares sagrados. Se todos os 3 modos do sábio fossem reunidos em uma pessoa, que tipo de transformação ocorreria? O sábio da cobra branca ficou em silêncio, olhando para Ryujiro e disse lentamente: se você puder integrar todas as 3 artes sábias, talvez você realmente consiga alcançar o que está registrado nos textos antigos, a chamada ascensão à imortalidade. Ascendendo à imortalidade? Ryujiro franziu a testa. Parecia que havia de fato algumas coisas sobre as artes sábias dos 3 lugares sagrados que ele não sabia. Embora ele conhecesse o enredo principal do anime original, este era o mundo real de Naruto em que ele havia chegado, um mundo real e vívido. Mesmo que ele conhecesse a maioria das histórias e alguns segredos da trama, sempre havia coisas no mundo ninja que ele não sabia. Sábio da Cobra Branca, o que significa ascender à imortalidade? O sábio da Cobra Branca respondeu sinceramente:
Os textos antigos dos 3 lugares sagrados registram que se alguém puder dominar as artes sábias de todos os 3 lugares sagrados, poderá ascender à imortalidade e se tornar um verdadeiro sábio, conforme descrito nas lendas. Disse que uma vez ascendido, o praticante passará por mudanças significativas, tornando-se um verdadeiro sábio? Ryujiro tocou o queixo. Isso foi realmente interessante. Mas para Ryujiro, que já estava no caminho da imortalidade, isso não significava muito. Ele sabia que quando o Ojoku completasse sua evolução, ele evoluiria para outro ser de nível superior. O que ele estava fazendo agora era tornar o Ojoku ainda mais perfeito. O Ojoku tinha sua própria consciência. Ryujiro não só queria ficar mais forte, mas o próprio Ojoku também estava insatisfeito. Se ele integrar alguns elementos deste mundo, talvez o Ojoku também passe por mudanças inesperadas. O modelo de personagem, Sozuki Aizen. Progresso de desbloqueio de personagem, 11%. Apenas 11%. Parecia que à medida que o Ojoku evoluía, o progresso aceleraria. E seus próprios olhos. Hehe. Honestamente, Ryujiro não esperava que o Ojoku pudesse realmente analisar e replicar o poder do Sharingan. E mesmo não tendo sangue Uchiha, ele inesperadamente despertou o Sharingan. Você é o humano mais monstruoso que eu já vi. Para ser honesto, eu não achei que você pudesse integrar perfeitamente 2 artes sábias no começo. Mas agora, depois que você fez isso, não tenho mais nada a dizer. Talvez você realmente possa alcançar a imortalidade registrada nos textos. O sábio da cobra branca também estava ansioso para ver se a ascensão registrada realmente existiu. Ela tinha grandes esperanças para o futuro de Ryujiro, ascendendo à imortalidade. De fato, era algo pelo qual ansiar. Os olhos de Ryujiro brilharam com uma luz incomum. Atualmente em Konoha, o clone das sombras de Ryujiro estava ajudando com as tarefas do Hokage. Nos últimos dias, ninguém percebeu que o Ryujiro diante deles era apenas um clone das sombras. Quando Ryujiro saiu do escritório do Hokage, ele de repente sentiu uma aura extremamente incomum. Uma sensação fria, úmida e repulsiva. A figura de Ryujiro desapareceu instantaneamente da rua, e Kakashi, que o seguia secretamente, ficou momentaneamente atordoado. Ele olhou em volta, mas não conseguiu detectar a presença de Ryujiro. Para onde foi aquele garoto? Kakashi não pôde deixar de sentir que o comportamento amigável de Ryujiro era apenas uma fachada. Seu terceiro sentido lhe disse que a verdadeira natureza de Ryujiro estava escondida sob a superfície. Por que os conselheiros do Hokage concluíram que Sasuke havia desertado para Orochimaru? O que Ryujiro e os conselheiros discutiram naquele dia? Kakashi estava investigando Ryujiro desde que a notícia da deserção de Sasuke foi anunciada, e ele encontrou algumas pistas sobre isso. Houve rumores de que alguém viu Sasuke e Ryujiro se confrontando na rua antes de desaparecerem, mas ninguém sabia o que aconteceu depois. Se esse foi o caso, como Anbu viu Sasuke e Orochimaru juntos? Dada a personalidade de Orochimaru, ele nunca deixaria um Anbu ir embora facilmente. Certamente havia algo suspeito em tudo isso. Na pedra do Hokage, o clone de Ryujiro franziu a testa, sentindo as flutuações incomuns de chakra ao seu redor. O que estava acontecendo? Alguém definitivamente esteve aqui, mas seu Haki de observação não detectou nenhuma outra presença. Esqueça. Já que eles se foram, não havia necessidade de pensar nisso. Depois que Ryujiro desapareceu, uma figura emergiu lentamente de uma árvore. A percepção dele é muito aguçada. Se não estivéssemos disfarçados dentro da árvore, teríamos sido descobertos. Zetsu Negro olhou profundamente para o local de onde Ryujiro havia saído. Esses ninjas de Konoha não eram simples. O plano precisava ser acelerado. Capítulo 84. Por que Ryujiro conseguiu colocar Itachi sob Genjutsu, que tem o Mangekyou Sharingan? Droga, Konoha é realmente sortuda. Rangendo os dentes, os olhos frios de Obito por trás da máscara brilharam como gelo. Obito, de acordo com as informações, esse cara já domina as artes sábias do Monte Myoboku. É o modo sábio perfeito, sem nenhuma limitação. Você deve estar ciente do poder do modo sábio. Mas não se preocupe, tenho algumas informações adicionais sobre aquele garoto. Zetsu Negro disse profundamente. Ah, sim, isso mesmo. O modo sábio é realmente assustador, mas tem um limite de tempo. O rumor do modo sábio permanente de Ryujiro era simplesmente falso. Zetsu Negro tinha visto com seus próprios olhos. Ryujiro não mantinha o modo sábio o tempo todo. Era apenas uma notícia falsa espalhada por Konoha. Entretanto, nem mesmo Zetsu Negro conseguia imaginar que era apenas um dos clones das sombras de Ryujiro. Quanto ao próprio Ryujiro, ele ainda estava voltando. O lado de Nagato já capturou 2 caudas e o 4 caudas. No entanto, o Jinchuriki de uma cauda de Sunagakure está desaparecido. Naquela época, quem exatamente matou Sasori e Deidara ainda está sob investigação. Zetsu Negro disse lentamente. E Nagato, aqueles que morreram eram apenas lixo. As mortes de Deidara e Sasori mostram sua incompetência. Próximo. Precisamos acelerar a captura das bestas com cauda. Nagato já está formulando um plano para capturar a 9 caudas. Pensar em si mesmo como um deus, mas no final, você é apenas um peão. Obito zombou, e o espaço ao redor de repente se distorceu, absorvendo-o no vórtice. Zetsu Negro olhou para o céu e soltou uma risada assustadora. Obito, seja você, Nagato ou Uchiha Madara, todos vocês são parte do plano que criei.
Eu sou o verdadeiro cérebro por trás do funcionamento de todo o mundo Shinobi. Quando as 4 principais vilas ninja souberam que o Jinchuriki de uma cauda havia desertado de Sunagakure, quase todas as vilas começaram a procurá-lo com grande esforço. Devido ao surgimento da Akatsuki, essa organização até então desconhecida gradualmente passou a chamar a atenção das principais vilas. Equipe Kumo. De acordo com as informações deles, os Jinchuriki de uma cauda apareceram nesta área. Liderada por Darui, a equipe de busca estava procurando por Gaara nas proximidades de Tanigakure, na Terra dos Rios. A equipe de Komogakure apareceu em Tanigakure e os ninjas de Tanigakure não puderam fazer nada além de protestar. Afinal, como é uma das 5 grandes vilas ninjas, enquanto Tanigakure é apenas uma pequena vila. Enquanto os ninjas de Komo não ameaçavam a vila, os chefões de Tanigakure faziam vista grossa. Capitão Darui, não encontramos nenhum vestígio do Jinchuriki de uma cauda. Capitão, nossas informações podem estar erradas. Por que os Jinchuriki de uma cauda viriam aqui? Além disso, a loja de dango que passamos antes no caminho tinha sinais de uma batalha. Sim, claro. Tal dano ao terreno só poderia ser causado por um jutsu de nível S. O rosto de Darui escureceu. Como havia perdido recentemente os Jinchuriki 2 caudas para Akatsuki. Dizem que o 4 caudas Roshi também foi capturado por esta organização, capturando o Jinchuriki da besta com cauda. O que a Akatsuki estava fazendo? Pelo menos para todo o mundo Shinobi, a Akatsuki se tornou uma ameaça significativa. Capitão Darui, será que os chefões de Tanigakure estão escondendo o Jinchuriki de uma cauda? Um Chunin falou. Darui balançou a cabeça. Tanigakure não seria tão tolo. Possuir algo que não corresponde à força deles só levaria à destruição. Eles estavam fora da vila há um mês. Parecia que o Jinchuriki de uma cauda estava se escondendo. Essa busca sem objetivo não estava ajudando. A única preocupação agora era se a Akatsuki já havia levado o Jinchuriki de uma cauda. Recuem e retornem para a aldeia. Sob o comando de Darui, a equipe de busca de Komo deixou Tanigakure. Enquanto isso, Ryujiro voltava calmamente para a vila. Não havia necessidade de correr para aprender as artes sábias da floresta Shikotsu. Se ele quisesse saber sua localização, ele poderia simplesmente perguntar a Tsunade. Não muito tempo atrás, ele recebeu uma mensagem de um clone das sombras indicando que alguém estava espionando Konoha. Quanto a quem era, Ryujiro não tinha certeza. No entanto, não importava quem fosse, Ryujiro não se importava muito. A força atual de Ryujiro superou completamente a de ninjas do nível Super Kage. Mesmo se enfrentasse um Uchiha Madara ressuscitado, Ryujiro acreditava que poderia lidar com ele facilmente. Com os exames Chunin e o enredo alterado, ele se perguntou se a invasão de Pen aconteceria mais cedo. Ele ouviu que Jiraiya deixou a vila para investigar a Akatsuki. Esperançosamente, Jiraiya não faria nada imprudente. Caso contrário, Ryujiro achava que seria uma pena se Jiraiya morresse. Se possível, ele impediria que isso acontecesse. Nesse momento, Ryujiro parou de repente. Várias figuras o cercavam. Ryujiro olhou para suas bandanas. Ninjas de Kumo. Capitão, esse cara é um ninja de Konoha. Darui apareceu na frente de Ryujiro. Camisa preta, auri branco e uma espada na cintura. Poderia ser esse cara. Os olhos de Darui encolheram. O prodígio da espada de Konoha? Por que o assistente do Hokage de Konoha estaria aqui? Darui olhou profundamente para Ryujiro. Assistente do Hokage? Os outros ninjas de Komo ficaram atordoados, olhando para Ryujiro com descrença. Esse cara aqui era o assistente do Hokage? Como isso foi possível? Espere. Esse cara é o suposto prodígio da espada de Konoha, considerado ainda mais assustador que o outrora famoso Presa Branca? Em qualquer vila, há ninjas que se infiltram em nações inimigas. De acordo com a inteligência deles, Ryujiro estava hospedado na vila. Suspiro. Um clone das sombras em Konoha. Como braço direito do Raikage, Darui entendeu rapidamente. Por que não posso estar aqui? Por que isso preocupa vocês, ninjas de Komo? Você sabe que estou de bom humor hoje, então se você for embora agora, talvez eu deixe você ir. Matar esses ninjas de Komo não exigiria muito esforço de Ryujiro. Maldito pirralho. O que você disse? Os olhos de Darui escureceram. Konoha e Komogakure eram inimigas. Se esse garoto morresse aqui, Konoha não perderia um shinobi poderoso? Darui olhou para Ryujiro cuidadosamente. Esse cara não parecia tão assustador quanto os rumores diziam, parecia mais um estudioso fraco. Será que as informações sobre Ryujiro eram falsas? Arrogante. Darui bufou. Há rumores de que a genialidade de Konoha com a espada supera a de Presas Brancas. Hoje, quero ver se os rumores são verdadeiros. Darui exalava uma feroz intenção de matar. Ouvindo isso, Ryujiro balançou a cabeça desamparadamente. Algumas pessoas nunca aprendem. Parece que esses ninjas de Komo estavam determinados a morrer hoje. Ryujiro sacou sua Zanpakuto, olhando para os ninjas de Kumo. Kyoka Suigetsu. Capítulo 85. O que você está fazendo? Darui teve uma má premonição em seu coração. O rosto de Ryujiro mostrou um sorriso brincalhão. Quem sabe? O rosto de Darui escureceu de repente. Op! Pare de fingir. Os olhos de Darui eram profundos e sua espada, imbuída de chakra relâmpago, brilhava intensamente com relâmpagos. Ah! Darui atacou com sua espada, e o chakra de relâmpago explodiu instantaneamente, devastando os arredores com muitos raios. Ryujiro bloqueou o ataque com sua espada, o sorriso brincalhão ainda em seus lábios. Por algum motivo, Darui sentiu um arrepio na espinha. Capitão Darui! Ao ouvir o grito dos Chunin ao redor, Darui não deu atenção.
Como esperado, mesmo que Ryujiro não fosse tão poderoso quanto os rumores diziam, ele ainda não era fácil de lidar. Nesse caso, ninguém poderia culpá-lo por ser implacável. Ei, pessoal, ajudem. No momento em que Darui virou a cabeça, suas pupilas encolheram de repente. Esbanje! Sangue espirrou, e a expressão de Darui se contorceu de dor enquanto ele cuspia sangue. Ele olhou incrédulo para os ninjas de sua aldeia. O que vocês estão fazendo? Por que esses ninjas de como estavam olhando para ele com olhos cheios de ressentimento? E por que alguns deles estavam até com lágrimas nos olhos? Seu bastardo! Você matou o Capitão Darui. Imperdoável! Sob a influência de Kyoka Suigetsu naquele momento, o que os ninjas de como viram foi Ryujiro esfaqueando Darui no abdômen com sua espada. E o Ryujiro que eles viram era de fato Ryujiro. Esse era o poder aterrorizante de Kyoka Suigetsu. Ele podia manipular os 5 sentidos dos inimigos, fazendo-os ver o que o usuário desejasse. Do que vocês estão falando? Esbanje! Várias outras lâminas afiadas perfuraram o estômago de Darui, e ele não aguentou mais e soltou um grito miserável. Um dos ninjas de Kumo, que não estava hipnotizado, ficou ali com o rosto pálido, horrorizado enquanto observava a cena se desenrolar diante dele. Ele gritou aterrorizado. Olá a todos! O que é que você fez? Ryujiro riu levemente, deu alguns passos para trás e liberou o poder de Kyoka Suigetsu nos poucos ninjas de Kumo. Ah! Os ninjas de Como caíram no chão assustados, olhando horrorizados para Darui, que tinha várias espadas cravadas em seu abdômen. Por quê? Por que foi isso, Capitão Darui? Não era o ninja de Konoha que acabou de aparecer? Caramba! Esbanje! Darui cuspiu sangue novamente, olhando para Ryujiro com olhos aterrorizados. Genjutsu! Quando você usou o Genjutsu? Ryujiro olhou calmamente para o angustiado Darui. Você está fazendo a pergunta errada. Quando você achou que eu não estava usando o Genjutsu? Desde o momento em que desembainhei minha espada, tudo estava sob meu controle. Poderia ser. Foi naquele momento. Esqueça, nada mais importa. Com seus ferimentos você não vai durar muito. Mas não se preocupe, seus subordinados irão acompanhá-lo. Darui cerrou os dentes, seu rosto cheio de má vontade. Ele largou sua lâmina e rapidamente formou selos de mão. Lançamento relâmpago, Pantera Negra. Um relâmpago negro em forma de pantera irrompeu de Darui, devastando os arredores. O relâmpago negro atingiu Ryujiro, e o chão ficou marcado com padrões de relâmpagos negros. Bakudo no 81, Danku. Quando as palavras de Ryujiro foram ditas, uma parede defensiva quase transparente se ergueu, e o relâmpago negro em forma de pantera desapareceu com a colisão. O que foi isso agora? Usando um ninjutsu sem nenhum selo de mão? Darui perdeu gradualmente a consciência, seu corpo inclinando-se incontrolavelmente para trás. Caramba! Eu realmente vou morrer aqui? Darui caiu no chão sem vida. Capitão Darui! Alguns ninjas de Kumo, movidos pela raiva, atacaram Ryujiro. Em apenas 3 segundos, os ninjas de Kumo não tinham ideia de quando Ryujiro havia circulado atrás deles. A Zanpakuto de Ryujiro estava manchada de sangue. Com uma sacudida forte, o sangue pingou no chão. Splurt! Splurt! Os ninjas restantes de Como foram mortos instantaneamente, seus ferimentos sangrentos eram chocantes de se ver. Eles olharam para Ryujiro aterrorizados, usando suas últimas forças para dizer uma palavra. Monstro! O esquadrão Como foi aniquilado. Olhando para as almas remanescentes, Ryujiro as absorveu no Ojioku. Apenas algumas almas como essas não tiveram efeito significativo. Na verdade, mesmo um Hollow de nível Gillian não era muito significativo para Ryujiro. O que ele buscava era um vasto Lorde, mas afinal, este não era o mundo de Bleas. Não havia o Eco-mundo neste mundo. Criar um vasto Lorde era difícil neste mundo. O braço direito do Raikage, hein? Ninguém sabia quem matou Darui e sua equipe, mas ele já podia imaginar a raiva do quarto Raikage ao saber disso. Na verdade, havia outro lugar neste mundo no qual Ryujiro estava bastante interessado, o antigo reino de Horan. A lendária e vasta energia do rio Myaku era de fato algo que preocupava Ryujiro. O ponto principal era, o poder do rio Myaku poderia enviar Ryujiro de volta no tempo. Se ele retornasse ao passado, haveria outra versão dele no mundo ninja do passado? Também não aconteceu muita coisa em Konoha, era apenas Hinata. Antes de partir, ele disse a Hinata que ficaria fora por um tempo e além de Hinata, ninguém sabia sobre o clone das sombras que aparecia com frequência no clã Hyuga. Devo voltar? Já estou fora há mais de um mês. Se o poder do rio Myaku inesperadamente o enviasse ao passado, Ryujiro não saberia quanto tempo isso levaria. Não se preocupe, vamos voltar para Konoha. Clã Hyuga em Konoha. Durante os dias em que Ryujiro esteve fora, Hinata sentiu um vazio no coração, como se tivesse perdido algo. Embora tivesse a companhia de seu clone de sombra, Hinata sabia que um clone de sombra era apenas um clone de sombra e não o verdadeiro Ryujiro. Ryujiro-kun, já faz quase 2 meses. Quando você vai voltar? Hinata, sinto tanto sua falta. Nesse momento, o clone das sombras de Ryujiro empurrou a porta e entrou. Hinata, o corpo real está de volta. Depois de dizer isso, o clone das sombras Ryujiro se transformou em uma nuvem de fumaça e desapareceu na sala. Hinata ficou atordoada por um momento, então saiu correndo descalça, sem se importar em calçar os sapatos. No portão do complexo Hyuga, Hinata olhou ao redor ansiosamente e finalmente viu aquela figura familiar. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente e ela correu em direção àquela figura familiar. A garota se jogou nos braços de Ryujiro. Hinata abraçou Ryujiro com força e murmurou suavemente. Ryujiro-kun, senti tanto sua falta.
Ryujiro ficou surpreso por um momento, então um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele gentilmente acariciava a cabeça de Hinata. Ele podia sentir o profundo desejo da garota por ele. Capítulo 86. Depois de passar algum tempo com Hinata, Ryujiro foi encontrar Gai. E aí, Gai-sensei? Ryujiro chegou ao campo de treinamento. Ryujiro, já faz um tempo. Might Gai olhou para o jovem elegante à sua frente e não conseguiu deixar de sentir nostalgia. Não fazia muito tempo que o jovem diante dele se tornara assistente do Hokage. Comparado ao comportamento afiado que Ryujiro tinha antes, ele agora parecia mais acessível. Gai-sensei, esta é uma missão do Hokage. Ryujiro pegou um pergaminho e entregou a Might Gai. É uma missão de classificação A, escoltar o daimyo do país da terra. Deixe comigo. Gai sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar para Ryujiro. Ryujiro sorriu levemente. Uma missão de classificação A naturalmente não era um desafio para a besta azul de Konoha. Afinal, Might Gai abrindo o 7º portão poderia até mesmo derrotar a maioria dos Jonins de elite. Além disso, essa missão era apenas escoltar o daimyo do país da terra, com pouca probabilidade de encontrar qualquer perigo ao longo do caminho. Gai-sensei. Lee emergiu da floresta próxima e ficou momentaneamente atordoado ao ver Ryujiro. Ryujiro também está aqui. Há quanto tempo, Ryujiro? Sim, há quanto tempo não nos vemos, Lee? É realmente nostálgico. Você se tornou o assistente do Hokage agora. Preciso te alcançar. Um olhar determinado brilhou nos olhos de Lee. Might Gai hesitou por um momento antes de perguntar. Ryujiro, quantos portões dos 8 portões você consegue abrir atualmente? Lee pareceu chocado. Ryujiro também conhece os 8 portões? Bum, um grande punho pousou na cabeça de Lee. Lee, quantas vezes eu já te disse isso? Desculpando-se, Lee curvou-se para Gai. Sinto muito, Gai-sensei. Agora me lembro. Os 8 portões, hein? Posso abrir até o 7º portão. Ryujiro respondeu calmamente. Ao ouvir isso, Gai e Lee não conseguiram deixar de suspirar. Ele já podia abrir o 7º portão. Como esperado de um gênio. Lee olhou para Ryujiro com admiração. Desde que Ryujiro se tornou assistente do Hokage, ele se tornou o ídolo de Lee. Enquanto Lee mal conseguia abrir o 5º portão, Ryujiro já havia alcançado o 7º portão. De fato, superar você é difícil. Ryujiro. Sim. Ryujiro tocou a campainha da porta. Quem é tão cedo de manhã? Naruto, meio acordado, abriu a porta, esfregou os olhos e ficou momentaneamente atordoado ao ver Ryujiro. Ryujiro, por que você está aqui? Ryujiro jogou um saco de comida e ramen nos braços de Naruto. Só para saber como você está. Ryujiro entrou na sala e imediatamente sentiu um odor estranho. Ao ver o quarto bagunçado, algumas linhas pretas apareceram na testa de Ryujiro. Naruto, é assim que você vive em casa? Hahaha, Naruto riu sem jeito, coçando a cabeça e seu rosto ficando vermelho. Como estou sozinho em casa, não me preocupei em arrumar. Ryujiro balançou a cabeça desamparadamente e ambos começaram a limpar. Cerca de 10 minutos depois, vários sacos de lixo estavam empilhados na porta de Naruto. Olhando para o quarto agora limpo, Ryujiro se sentiu muito mais confortável. Parece que meu toque me seguiu até este mundo. Hein? Ryujiro, o que você acabou de dizer? Nada. Ryujiro e Naruto estavam sentados na sala, ambos abrindo uma xícara de ramen instantâneo, esperando a água ferver. Ryujiro, você se tornou o assistente do Hokage. Acompanhar você agora é muito difícil. O rosto de Naruto mostrou um sorriso amargo. Ryujiro olhou para Naruto, caminhou até ele e lhe deu um leve golpe na cabeça. Naruto gritou de dor, segurando a cabeça. Ryujiro, o que você está fazendo? Minha cabeça não é de pedra. Vendo Naruto irritado, Ryujiro assentiu. Bem, parece bom. Não importa, e mesmo que eu seja o assistente do Hokage, nosso relacionamento não mudaria. A posição de assistente do Hokage é apenas algo que aquela velha me forçou a fazer. Eu não me incomodaria com um papel tão problemático de outra forma. Ryujiro, se você disser isso, o 5º Hokage pode te matar. Naruto estremeceu, lembrando-se da vez em que chamou Tsunade de vovó, e dos eventos subsequentes. As mulheres eram realmente assustadoras. Eu não tenho medo dela. Ryujiro, segurando uma chaleira, despejou água quente primeiro na xícara de Naruto e depois na sua. Por alguma razão, Naruto sentiu um certo calor em seu coração. Ele tocou o peito, sentindo o batimento cardíaco. Era essa a sensação de estar em casa? Ryujiro perguntou a Naruto sobre suas atividades recentes. Jiraiya partiu em missão há uma semana, deixando Naruto ainda incapaz de controlar totalmente o chakra da Kyuubi. O ódio do Nove Caudas pelos humanos não diminuiu, especialmente depois de perder metade de seu chakra e ser selado no corpo de uma criança. O Nove Caudas estava apenas esperando uma oportunidade para se libertar. Jiraiya, espero que não seja o que estou pensando. Se Jiraiya foi para Akatsuki pode ser perigoso. Ryujiro, como é ficar ao lado do Hokage? Naruto perguntou enquanto comia seu ramen. Por que você pergunta? Porque eu quero me tornar Hokage algum dia. Estou perguntando para que eu possa me acostumar com o papel. Naruto disse confiantemente. Como esperado de você. Mas aquela sensação de estar sendo observado parecia vir da Nove Caudas dentro de Naruto. A Nove Caudas. Sem pressa. Quando Naruto puder controlar completamente o chakra do Nove Caudas, não será um problema tão grande. Não é nada especial, só um monte de aborrecimento. Isso não pode ser. Ryujiro, ser Hokage é o sonho de todos na vila. Naruto parecia incrédulo.
Ryujiro olhou para Naruto calmamente. Naruto, o sonho de todos não é o mesmo. Não estou nem um pouco interessado na posição de Hokage. Vendo a sinceridade nos olhos de Ryujiro, Naruto sabia que ele não estava mentindo. Amanhã, você deve se preparar. Há uma missão para você. Hein? Uma missão? Mas eu sou apenas um genin. Não posso fazer uma missão sozinho. A excitação de Naruto se transformou em decepção. O pervertido sábio partiu em sua própria missão, recusando-se a levá-lo junto. Seriamente. Eu sou o mesmo aluno dele? Quando Ryujiro estava saindo, ele se virou para olhar para Naruto. Eu vou com você. Capítulo 87. Originalmente como assistente do Hokage, Ryujiro deveria ter ficado ao lado de Tsunade. Entretanto, Tsunade não conseguia controlar Ryujiro, então ela só podia deixá-lo participar de algumas missões. Faz um tempo que não saio. Sinto falta dessa sensação, Naruto exclamou animadamente, olhando ao redor. Ryujiro, em que missão estamos desta vez? Naruto perguntou ansiosamente. Ryujiro respondeu calmamente. Apenas uma missão de Rank A. Rank A. A excitação de Naruto aumentou enquanto ele erguia os punhos, se gabando. Finalmente tenho a chance de brilhar. Esta missão de classificação a foi encomendada pela Terra das Flores. O país era frequentemente assediado por um jin desonesto de Kirigakuri que havia estabelecido sua própria força. As atividades dos ninjas desonestos se tornaram uma ameaça significativa para a Terra das Flores, fazendo com que eles perdessem vários ninjas a cada ataque. Desesperados, eles buscaram ajuda em outras aldeias ninjas. Entretanto, nenhuma aldeia estava disposta a intervir. Como resultado, a Terra das Flores emitiu uma recompensa e buscou ajuda das outras aldeias principais. Devido à reputação de Konoha, eles abordaram Konoha primeiro. A viagem da Terra do Fogo até a Terra das Flores levaria pelo menos uma semana. Não havia certeza se a Terra das Flores conseguiria resistir por tanto tempo. Nações pequenas eram inerentemente fracas e mal conseguiam manter seus próprios interesses, muito menos ajudar os outros. A queda de uma pequena nação pode beneficiar as outras. A Terra das Flores pagou um alto preço para contar com a ajuda de Konoha. Ryujiro, nesta missão, queria avaliar o progresso de Naruto. Embora sua personalidade não tivesse mudado muito, ele continuava um tanto bobo. No terceiro dia, o céu claro de repente ficou nublado. Pinga, pinga. Logo, uma chuva torrencial começou. Guarda-chuva, onde está o guarda-chuva? Naruto vasculhou sua mochila e finalmente encontrou um. Quando estava prestes a entregá-lo a Ryujiro, ele congelou. O que é isso? Por que a chuva não está caindo em você, Ryujiro? Naruto ficou chocado. As gotas de chuva pareciam ricochetear em uma barreira invisível ao redor de Ryujiro. Era apenas um método de controlar a pressão espiritual. O controle de Ryujiro ainda não era perfeito, e praticar Kido avançado exigia controle preciso da pressão espiritual. Essa também era uma forma de treinar seu controle. Isso é incrível. Ryujiro, posso aprender isso? Os olhos de Naruto brilharam de admiração. Não precisar de um guarda-chuva para ficar seco era muito legal. Não, você não pode aprender. Não é ninjutsu, Ryujiro respondeu. Ah, não é ninjutsu, Naruto ficou desapontado. Ele sabia que Ryujiro tinha muitas habilidades misteriosas, mas isso era muito legal. Naruto, ainda não maduro, ainda tinha uma natureza infantil. Ele invejou Ryujiro, que não precisava de guarda-chuva, o caminho todo. Mas por que ele era o único que carregava tudo? Ryujiro não estava carregando nada. Droga, Ryujiro me vê como uma mula de carga? Ele pensou amargamente. Fora da Terra das Flores, cadáveres ninjas jaziam espalhados. A chuva havia atingido o ambiente de um tom vermelho. Os daimyo do país e outros observavam com horror os ninjas desonestos reunidos. O país tinha poucos ninjas restantes. Sendo uma nação pequena, eles não podiam se comparar às grandes nações. A Terra das Flores, uma pequena nação fraca, costumava ser aliada da Terra do Relâmpago, mas seus pedidos de ajuda foram ignorados por esta última. Um mês atrás, a Terra das Flores enviou emissários com um pedido de ajuda ao daimyo da Terra do Relâmpago, mas não houve resposta. Maldita Terra do Relâmpago, tão pouco confiável, pensou o daimyo. Eles não conseguiram resistir por mais uma semana, principalmente com a chuva afetando suas defesas. Os ninjas desonestos eram como uma praga persistente, atacando e recuando para desgastar suas forças. O país havia perdido mais de 20 ninjas, incluindo 2 jonin e vários chunin. Inicialmente, eles tentaram eliminar os ninjas desonestos, mas ficaram presos em um vale criado pelos desonestos. No acampamento base dos ninjas desonestos, eles se reuniram em uma pequena tenda bebendo e comemorando. Chefe, em breve a Terra das Flores será nossa, disse um deles. Seguir você é o melhor, podemos aproveitar os despojos, outro comentou. Receber ordens na aldeia era insuportável, eles resmungavam. Cada um usava um protetor de testa com um símbolo cortado, marcando-os como ninjas desonestos de diferentes vilas, expulsos por vários motivos. Keita, seu líder de Kirigakuri, tinha uma cicatriz ameaçadora no rosto. Ele se deleitou com a admiração deles, sentindo-se muito melhor do que quando estava em Kirigakuri. A Terra das Flores logo seria deles. Capítulo 88. Os ninjas desonestos montaram um acampamento na fronteira da Terra das Flores. Por um lado, isso era para manter distância da Terra das Flores, e por outro, para interceptar quaisquer ninjas que pudessem vir ajudar a Terra das Flores. Se ninjas de outras vilas realmente viessem apoiar a Terra das Flores, esses ninjas desonestos estariam em apuros. Havia um total de 4 acampamentos montados na área.
A 8 quilômetros do acampamento central, eles tinham defesas instaladas, vigiando as poucas estradas que levavam à Terra das Flores. Quando essa maldita chuva vai parar? O ninja desonesto da Vila da Grama cuspiu, reclamando. Quem sabe, o clima na Terra das Flores é realmente bizarro e imprevisível. De repente começa a chover muito. Maldita Terra das Flores, por que eles resistem? A queda deles é só uma questão de tempo. Seguir o chefe é muito melhor do que os dias nas vilas ninjas. Keita conseguiu reunir tantos ninjas desonestos em parte por causa de sua força. Não é uma tarefa fácil subjugar esses ninjas desonestos. Ei, aquelas duas figuras ali são... Uma pessoa olhou para longe e disse. A expressão do ninja da grama mudou. Ele olhou fixamente para as duas figuras vagas. Ele rapidamente apagou o cigarro que pendia da boca. Ele pegou um objeto em forma de tubo e puxou o fusível com força. Uau! Um sinalizador azul explodiu no céu. Esses ninjas estão vindo para apoiar a Terra das Flores? Ryujiro e Naruto pararam no meio do caminho, olhando para os dois ninjas desonestos. Ei, como esse cara está impedindo que a chuva caia nele? A julgar pela faixa na cabeça, eles são de Konoha. Konoha realmente nos subestima, enviando apenas duas crianças para a Terra das Flores. Eles não estão apenas enviando-as para a morte? Ryujiro sentiu várias presenças se aproximando rapidamente e falou indiferentemente. Naruto, você está pronto? Claro. Tudo bem então, não vou intervir. Deixe-me ver o quanto você cresceu. Naruto sorriu confiantemente e Ryujiro, apenas observe-me. Ao ouvir a conversa, os rostos dos dois ninjas desonestos ficaram sombrios. Ei, pirralhos, há um limite para subestimar as outras pessoas. Esqueça, eles são apenas ninjas de Konoha. Somos todos ninjas desonestos agora, por que temeríamos Konoha? Mate esses dois pirralhos. O ninja da grama bloqueou seu companheiro com um sorriso sombrio no rosto. Eu cuido desse pirralho. O ninja desonesto não se opôs. Afinal, eles eram apenas dois pirralhos, nada com que se preocupar. O ninja da grama sacou sua espada ninja, levantando-a para dividir Naruto em dois. Jin. Naruto sacou uma kunai, bloqueando o ataque do ninja da grama. O que? Esse pirralho. Naruto sorriu, não me subestime. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Bang bang bang. Em um instante mais de 20 Narutos apareceram por perto. O ninja da grama e os outros ninjas desonestos ficaram completamente atordoados. Ei, ei, ei. Isso é uma piada. Ele é realmente um ninja de Konoha? Esse garoto é apenas um genin. Um genin? Vamos atacar juntos. O exército de Naruto avançou como um maremoto. Estilo aquático. Jutsu do dragão aquático. Um dragão de água voou para o céu, engolindo instantaneamente os clones das sombras de Naruto. Ninjas desonestos de outros pontos de guarda também avançaram. O que você está fazendo? São só dois pirralhos. Por que vocês estão com tanto medo? Inútil. Pirralhos de Konoha, hein? Só porque vocês são ninjas de Konoha não significa que eu não vou matá-los. Minha vida foi arruinada por Konoha. Mate-os. O sorriso brincalhão de Naruto ficou sério. Ele olhou de volta para Ryujiro, que não tinha intenção de ajudar. Já que é esse o caso, Ryujiro, deixe-me mostrar-lhe minha força. Naruto usou o jutsu dos múltiplos clones das sombras novamente, dessa vez criando centenas de clones. Até os ninjas desonestos ficaram atordoados. Esse garoto era realmente apenas um genin? Tantos clones de sombra, quanto chakra ele tem? E aquele outro cara, ele não vai lutar? Malditos pirralhos, ousando nos subestimar. Vamos mostrar a eles nossa força. Ryujiro, observando a batalha de lado, não conseguiu deixar de franzir a testa. O taijutsu de Naruto era muito fraco. Ele está claramente contando com o grande número de clones das sombras para obter vantagem. Outro ponto importante. Naruto era muito misericordioso com essas pessoas. O mundo ninja é um lugar onde é matar ou morrer. Misericórdia para com o inimigo é crueldade para consigo mesmo. Jiraiya ainda não ensinou essa lição ao Naruto? Essas pessoas claramente querem a vida de Naruto. Rasengan. O ninja desonesto foi atingido pelo Rasengan de Naruto e foi lançado voando, destruindo árvores no processo. Finalmente Ryujiro viu minha força. Idiota. Por que você está tão convencido? Atrás de você. O rosto de Naruto mudou instantaneamente ao ouvir a voz de Ryujiro. Droga, garoto, você é muito ingênuo. Peguei você. A espada de um ninja desonesto desceu, Naruto levantou a mão para proteger a cabeça. Num instante, uma luz branca perfurou a cabeça do ninja desonesto. Ryujiro apareceu ao lado de Naruto num piscar de olhos, falando friamente. Naruto, você me decepcionou. Não importa quando, você nunca pode baixar a guarda contra o inimigo, e agora você está muito ingênuo. É assim que você deve tratá-los. Com um golpe de espada implacável, um terrível golpe voador passou por eles, decepando cabeças em um instante. O ar estava cheio do cheiro de sangue. O chão ficou vermelho em um instante, uma chuva de sangue caiu e as poças ao redor se transformaram em poças de sangue. Os ninjas restantes ficaram pálidos ao ver aquilo. O que foi isso agora? Um golpe voador? Impossível. Aquele espadachim de Konoha é tão assustador. Capítulo 89. Ao ver o golpe de Ryujiro, os ninjas desonestos ficaram aterrorizados e perderam toda a vontade de lutar. Eles largaram as armas e se viraram para fugir sem olhar para trás. Ryujiro riu baixinho. Você acha que consegue escapar? Ado 73. Sorin Sokatsui. Mesmo sem o encantamento, o poder do fogo azul dos lotos gêmeos, nas mãos de Ryujiro não diminuiu.
Duas chamas vermelhas rugiam como feras ferozes, explodindo com uma luz intensa e um calor abrasador que envolvia a área. Chiar. As poças de água próximas evaporaram completamente, deixando toda a região enevoada. O calor era insuportável para qualquer humano. Eles nem tiveram a chance de reagir. Este ataque instantâneo a um ninjutsu sem selos. Não havia como eles responderem. Sob as chamas abrasadoras, os ninjas desonestos se transformaram em restos carbonizados, deixando para trás um cheiro de carne queimada misturado ao fedor de sangue no ar. Ryujiro apenas franziu a testa levemente diante da visão, imperturbável. No entanto, Naruto foi uma exceção. Ele se ajoelhou no chão, apoiando-se nas mãos, como se estivesse prestes a vomitar a bile do estômago. Naruto já havia matado ninjas antes, mas nunca havia testemunhado uma cena tão aterrorizante. Ryujiro, você não é muito cruel? O rosto de Naruto estava pálido e sua voz tremia enquanto ele falava. Ryujiro zombou, seu tom desdenhoso desmascarado. Cruel? Naruto, no mundo dos shinobis, não existe a palavra cruel. É matar ou ser morto. Você hesitou em matar esses ninjas desonestos agora? Se eu não estivesse aqui, você já teria morrido pelas lâminas deles. Misericórdia para com o inimigo é crueldade para consigo mesmo. Se você continuar com essa mentalidade, não sobreviverá muito tempo no campo de batalha. Naruto tremeu todo, cerrando os punhos em sinal de relutância. Ryujiro, os conflitos neste mundo não podem acabar nunca? Porque nem todos podem viver em paz. Ryujiro olhou para Naruto calmamente. Porque somos humanos. Os humanos têm emoções e desejos. Todos os desastres e infortúnios decorrem desses desejos. O conflito é inevitável. No mundo ideal de Naruto, ele esperava um mundo sem guerras, onde todos pudessem coexistir pacificamente. Mas isso era quase impossível. As grandes nações desconfiavam umas das outras e nunca conseguiam cooperar verdadeiramente, enquanto as nações menores não tinham escolha a não ser buscar proteção das grandes nações. E quando a guerra eclodisse, as pequenas nações se tornariam campos de batalha e seriam completamente destruídas. Observando Naruto hesitante, Ryujiro balançou a cabeça. A mentalidade de Naruto precisava mudar. Embora a paz neste mundo não fosse impossível, era necessário que Konoha o unificasse. Durante a era do primeiro Hokage, Konoha tinha o potencial de unificar todo o mundo shinobi, mas o primeiro Hokage não tinha ambição. Durante sua vida, o mundo shinobi teve uma breve paz devido ao medo de seu poder. Após sua queda, as 4 grandes nações se uniram para travar uma guerra contra Konoha. Embora Konoha tenha saído vitoriosa, sofreu pesadas baixas. A guerra é brutal. O mundo precisa ser unificado, e somente Konoha poderia conseguir isso. Os olhos de Ryujiro se aprofundaram enquanto ele olhava para longe. Na tenda, o ninja desonesto coberto de sangue entrou correndo. Chefe, são mais notícias. Os ninjas de Konoha estão aqui. Nossos camaradas, eles estão todos mortos. Os ninjas desonestos que estavam bebendo na tenda ficaram atordoados e seus sorrisos se transformaram em expressões de medo. Até o rosto de Keita mostrou um toque de pavor. Vilarejo de Konoha. Embora a força de Konoha não fosse mais a mesma, ela ainda detinha o título de vila ninja mais forte. E os ninjas de Konoha chegando aqui tão rápido foi inesperado para eles. Droga, deveríamos ter atravessado a linha de defesa da Terra das Flores alguns dias atrás. Quantos ninjas de Konoha existem? 2. O que? Só 2? Eles 2 são Jonin? Keita olhou ferozmente para o ninja desonesto e perguntou ferozmente. O ninja desonesto de Vagakure abaixou a cabeça e sussurrou. Não, eles são 2 pirralhos. Dengue. Keita jogou sua taça de vinho, percebendo que eram apenas 2 pirralhos de Konoha. Um bando de idiotas. Covardes. Com medo de alguns pirralhos? Patético. Vou ver o quão durões esses pirralhos de Konoha realmente são. Keita empurrou o ninja desonesto para o chão. Todos na tenda olharam para o ninja desonesto com desdém. Covarde, assustado só por alguns pirralhos. O ninja desonesto se encolheu, tremendo de medo, murmurando. Você não entende. Eles não são crianças comuns. Keita e os ninjas desonestos saíram da tenda, seus olhos se estreitando até virarem pontinhos ao verem aquilo. Os acampamentos que eles montaram foram todos destruídos. O ar estava pesado com o cheiro de sangue. Para onde quer que olhassem, havia membros e carne decepados. Essas pessoas foram todas cortadas por uma lâmina. O olhar de Keita ficou sério enquanto ele olhava para as 2 figuras. Um deles ainda era um genin? TCH. Um monte de lixo inútil. Keita rapidamente formou selos de mão, mobilizando uma grande quantidade de chakra. Estilo aquático, jutsu do dragão aquático. Um enorme dragão de água se formou atrás dele, muito maior que o normal, refletindo seu chakra de nível Jonin. A cabeça ameaçadora do dragão rugiu enquanto avançava em direção a Ryujiro e Naruto. Bakudo 81. Danku. Uma barreira transparente apareceu de repente diante de Ryujiro. O dragão de água o atingiu e explodiu, encharcando os arredores como se estivesse chovendo. O que? Meu jutsu do dragão de água não funcionou. A expressão de Keita mudou. Ele cerrou os dentes e formou mais selos. Estilo aquático, grande jutsu da cachoeira. Uma torrente de água saiu da boca de Keita inundando a área. Ryujiro permaneceu imperturbável. Um corte preto avermelhado irrompeu, cortando a torrente de água. O corte carregava uma aura sufocante, instilando medo e ameaça de morte em Keita e nos ninjas desonestos. Ele foi infundido com o Haki do Conquistador de Ryujiro. Um golpe voador. Será que esse cara é o prodígio da esgrima de Konoha? Correr.
Keita não hesitou, gritando enquanto se virava para fugir. Os ninjas desonestos que não conseguiram reagir foram pegos no golpe e despedaçados. Keita olhou para trás, aliviado por ninguém estar perseguindo. Mas no momento seguinte, Ryujiro apareceu diante dele num piscar de olhos, brandindo sua lâmina para baixo. Espirro. Uma cabeça voou, sangue espirrou por todo lugar, rolando como uma cabaça no chão. Seus olhos perderam a luz, cheios de má vontade. Os ninjas desonestos foram todos exterminados. Capítulo 90. Ah! Ryujiro, você é realmente incrível. Aquele ninja era um Jonin. Naruto olhou para Ryujiro com uma expressão de pura admiração. Ryujiro embainhou sua Zanpakuto e olhou para a terra devastada diante dele, respirando fundo. Naruto, lembre-se disso. Este mundo é um lugar onde ou você ou seu inimigo sobrevive. Somente um poder imenso pode lhe dar uma alavancagem real. Países pequenos como a Terra das Flores não têm poder real e só podem buscar proteção confiando em nações maiores. A única maneira de alcançar a paz é através da unificação. Unificação? Nesse ponto, os pensamentos de Naruto não eram tão maduros, mas ouvir essas palavras ainda causou um arrepio em seu coração. O que é esse sentimento? Mundo ninja unificado? Era realmente possível? Os ninjas e daímios nos altos muros da Terra das Flores, observando a comoção causada pelo acampamento ninja desonesto, estavam cheios de medo em seus olhos. O que esses ninjas desonestos estão aprontando agora? Eles estão se preparando para outra onda de ataques? Senhor Daimyo, alguém está chegando. O Daimyo estremeceu ao ouvir isso. Fique alerta. O Daimyo cerrou os dentes, demonstrando uma expressão de relutância. Malditos ninjas desonestos, eles estão vindo de novo? Não, não é isso. Lorde Daimyo. São os ninjas de Konoha. Reforços de Konoha estão aqui. O que? Reforços de Konoha. O Daimyo ficou inicialmente atordoado, depois aplaudiu junto com os ninjas ao seu redor. A Terra das Flores foi finalmente salva. Todos, sigam-me para recebê-los. Sim. O Daimyo e um grupo de ninjas, junto com oficiais de alto escalão da Terra das Flores, foram até a fronteira para dar as boas-vindas aos ninjas de Konoha. Mas quando viram Ryujiro e Naruto, todos ficaram atordoados. Eles eram de fato ninjas de Konoha. Mas por que havia apenas 2 crianças? Konoha realmente enviou apenas 2 crianças para sustentá-los? Que piada! O Daimyo e os oficiais de alto escalão da Terra das Flores olharam ao redor, aparentemente tentando encontrar outros ninjas de Konoha. Mas parecia que apenas essas 2 crianças de Konoha vieram em seu auxílio. O rosto do Daimyo ficou feio. Essas grandes nações eram demais. Qual a utilidade de enviar 2 pirralhos para reforço? Esses 2 pirralhos estavam aqui para morrer. Como essas grandes nações desprezíveis podem zombar deles desse jeito? Senhor Daimyo, o que devemos fazer? O Jonin ao lado dele mostrou um sorriso amargo. Ah, vamos resolver isso com esses meninos primeiro. Eles provavelmente nem sabem a missão que estão realizando. O Daimyo suspirou impotente com uma expressão de miséria no rosto. O mundo shinobi era exatamente assim. Os fortes caçam os fracos. O Jonin saiu para dar as boas-vindas a Ryujiro e Naruto, mas seu olhar de repente caiu no objeto que Ryujiro estava segurando. Imediatamente, o Jonin congelou, seus olhos se arregalaram de horror ao ver o objeto redondo manchado de sangue. Ryujiro, com uma expressão vazia, jogou a cabeça de Keita para o lado. Ao ver a cabeça rolar no chão, o rosto do Jonin ficou cada vez mais horrorizado. Isso foi real? Essa cabeça? O Jonin esfregou os olhos, incrédulo. Depois de ver claramente, ele engasgou. Esta é a cabeça do Keita. Será que pode ser? Ele olhou para Ryujiro em choque. A grande comoção anterior não foi causada pelos ninjas desonestos? Mas por esses 2 ninjas de Konoha? Se a cabeça de Keita está aqui, então isso significa... Com licença. Aqueles ninjas desonestos? O Jonin da Terra das Flores perguntou nervosamente. Ryujiro respondeu calmamente. A crise no seu país acabou. Todos os ninjas desonestos foram erradicados. O Jonin cobriu a boca com os olhos arregalados de descrença. Inacreditável. Os ninjas desonestos foram eliminados por 2 ninjas de Konoha. E um deles era um Jonin. Após relatar isso, os altos funcionários da Terra das Flores ficaram indignados. O Daimyo providenciou pessoalmente a comida, as roupas e o alojamento de Naruto e Ryujiro, e enviou ninjas ao antigo acampamento dos ninjas desonestos para confirmar a situação. A notícia que receberam deixou os altos funcionários da Terra das Flores em choque. O acampamento ninja desonesto foi completamente destruído, corpos e membros desmembrados espalhados por todo lugar. A visão mais assustadora era a terra dividida em 2, como um abismo profundo, fazendo qualquer um que olhasse de longe tremer de medo. Era inimaginável o que havia acontecido ali. Konoha era digna de ser a vila ninja mais forte. Mesmo depois de enfrentar tantas guerras, sua força permanecia insondável. A recompensa por esta missão foi impressionantes 500 mil ryu. Naruto, que nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, quase arregalou os olhos ao ver os baús de tesouro. Para Ryujiro, o dinheiro era apenas uma posse mundana. Diante de um desastre ou guerra, ele seria inútil. Depois de ficar na Terra das Flores por alguns dias, Ryujiro e Naruto se prepararam para retornar a Konoha com os tesouros fornecidos pela Terra das Flores. O Daimyo observou Ryujiro e Naruto partirem e disse lentamente ao seu subordinado. Entre em contato com os altos funcionários da Terra do Fogo. Solicitaremos oficialmente que nos tornemos aliados da Terra do Fogo. Já que a Terra do Relâmpago não estava disposta a ajudar, qual era o sentido de manter o acordo com eles?
Para a Terra do Relâmpago, a Terra das Flores era apenas um pequeno inseto, insignificante. Eles também podem buscar a proteção de Konoha. Senhor Daimyo, isso não ofenderá a Terra do Relâmpago? A Terra do Relâmpago não tem credibilidade. Se um desastre acontecer na Terra das Flores, você acha que eles vão enviar alguém para nos proteger? Pelo menos Konoha tem uma reputação confiável no mundo shinobi. Se não fosse por esses 2 ninjas de Konoha, nosso país seria. O subordinado entendeu e respondeu, então começou a preparar os documentos para a Terra do Fogo. Dinheiro, dinheiro, muito dinheiro. Naruto abraçou o baú do tesouro, transformando-se em um pequeno ganancioso, esfregando o rosto nele. Ryujiro olhou impotente. Naruto não parece nunca ter visto dinheiro antes? A força geral da Terra das Flores era média, com poucos ninjas na vila, não é de se admirar que eles estivessem sendo incomodados por um grupo de ninjas desonestos. Mas a Terra das Flores não era aliada da Terra do Relâmpago? Por que não houve resposta da Terra do Relâmpago? Assim que Ryujiro terminou de refletir, várias figuras bloquearam o caminho de Ryujiro e Naruto. A julgar pelas faixas na cabeça, eles eram ninjas das nuvens.